É o micro ligado e desliguei-o. Vamos abrir em Atos 20:35, se faz favor. Glória a Deus. Atos 20:35. Eu quero falar sobre a área financeira e quero que você entenda algo sobre finanças. Cada vez que há uma reunião, nós falamos sobre finanças. Porquê? Porque tem que haver subsistência na igreja, mas você tem que entender uma coisa: é Deus que faz tudo. E ainda hoje, eu estava em viagem e Deus me mostrava algumas coisas e quebrava algumas maneiras de pensar que eu tinha, onde me mostrava que realmente, deixe-vos ler, tem-nos mostrado que tudo que trabalhando assim, tem-nos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário associar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Eu creio que você já experimentou a alegria de dar, de certeza absoluta. Quando você deu alguma coisa a alguém e viu a reação da própria pessoa, quando você sentiu a alegria de dar. E essa alegria tem a ver com o próprio Deus em nós. Essa alegria tem a ver com a vontade de Deus em nós. Muita gente entende a nível financeiro, não, eu tenho que semear na igreja. Não, você não percebeu. Você não percebeu o que é que Deus quer a nível financeiro para a sua vida. É algo completamente diferente. Veja uma coisa, Salomão fez uma ofrenda a Deus, mais do que uma, mas uma delas fez 1000 holocaustos. Isto quer dizer que agarrou em 1000 vacas ou bois e os matou perante o Senhor. Você pode estar a pensar nos animais, esqueça agora os animais. Pense no valor de tudo aquilo que ele fez para Deus. Ele queria honrar a Deus. Não era por causa de poder ter mais ou receber mais, por isso é que ele sonhou mais. Não tem a ver com isso. Era a honra que ele estava a dar a Deus. E é aqui que eu quero que você entenda a nível financeiro. O que é que você acha que o que você deu, por causa do que você deu, é que está a receber mais? Você está completamente errado. Você honra a Deus. E Deus se agrada pela honra que você está a dar e recompensa. Eu vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, em Jó agarrou, perdeu tudo o que tinha. Perdeu os filhos, perdeu tudo. Até a saúde perdeu. E depois começou uma conversa, um relacionamento com Deus, uma conversa para tentar entender Deus, para tentar conhecer mais Deus. Os amigos falavam contra ele, disseram que ele tinha pecado, que ele tinha errado. No entanto, ele não tinha feito nada, ele só não estava a perceber o que é que estava a passar. Assim como nós, às vezes, na nossa vida, não percebemos o que é que está a passar. Mas você tem que meter os olhos em Deus, assim como Jó pôs. No último capítulo de Jó diz umas palavras tremendamente grandes que o abençoaram tremendamente. E ele diz: antes eu conhecia-te pelo ouvir, agora te conheço face a face. Quer dizer que o relacionamento dele com Deus aumentou muito. Agora te conheço, Senhor. Agora sei como é que tu és. Agora conheço o teu poder. E ele agarrou e Deus fez com que ele orasse para os amigos. E Deus o recompensou, dando a ele tudo em dobro. E mudou a sua maneira de agir. Porque
Ele não tinha dado herança às suas filhas, só tinha dado herança aos seus filhos. E agora, nos próximos filhos que ele teve, filhos e filhas, deu a mesma parte, seja filho, homem, seja filha, mulher. Deu a mesma parte. Ele mudou. E é isso que Deus quer em nós. Mudança. A oferta que você está a fazer, pense não como um pagamento, pense não como algo que você vai dar para poder receber, porque realmente a palavra de Deus diz quem muito semear, muito vai colher, realmente, indiscutível, mas você tem que perceber uma coisa, o que é que vai no seu coração? O que é que vai no seu coração? Eu lembro-me de um dia eu dizer: Senhor, eu gostava de dar-te mais. E por causa do que eu orei, Deus me proporcionou eu ter mais dinheiro para poder dar mais. Glória a Deus. Entenda que semear com Deus é um ato de amor. E o que você deve dar, busque no seu coração. Porque lá está o que você deve dar. Eu quero que você mude a sua maneira de pensar em relação a dinheiro. Ouça, Deus lhe vai dar tudo. Ele garante. Você diz, mas como? Ouça, eu sou sincero, eu tenho alguns anos de cristão, eu conheço um pouco da palavra de Deus, mas eu a cada dia mais recebo de Deus, mais compreendo de Deus e mais percebo que nada é por aquilo que eu faço, é por aquilo que eu mereço, mas tudo só por causa do seu amor. Deus nos ama e isso nos basta para tudo. A palavra de Deus fala em graça, um favor não merecido. A graça do Senhor Jesus conosco. Um favor que nós não merecíamos, mas que Ele nos deu. Ele se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Ele sofreu doenças, sofreu no seu corpo para que nós não possamos sofrer agora. Portanto, vamos semear em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Agora fez-me lembrar uns vídeos cá no YouTube que aparece assim: oh, oh, oh. Estou-me a rir por causa de uma coisa que nós estávamos a ver aqui. Pai, nós abençoamos estas finanças, Senhor, e te agradecemos por elas. Te agradecemos por tu nada que tens faltado para connosco, nem vais faltar, e glória ao teu nome por tudo o que estás a fazer, tudo para a tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Podemos sentar, se faz favor. Sejam bem-vindos. Vamos abrir em 2 de Reis 8, 1. O título, eu não tinha dito o título é Milagres 2. É a continuação daquilo que nós estávamos a falar de sexta-feira. Eu falei sobre um homem de Deus. Um homem de Deus que pediu porção dobrada do seu espírito. Porção dobrada do espírito que estava sobre Elias, o profeta de Deus na altura. Elias disse-lhe a ele: se tu me vires subir num carro de fogo, te será concedido aquilo que pediste.
E realmente ele viu subir sobre um carro de fogo e ele recebeu porção dobrada do seu espírito. Realmente ele fez mais do dobro dos milagres que havia na vida de Elias. Eu falei algum desses milagres, como por exemplo, aquele que mais me impressiona, entre outros, claro, que qualquer um deles é um milagre de Deus e é uma bênção, mas é aquele que um homem deixou cair um machado dentro d'água e foi falar com quem? Não foi falar com aqueles que mergulhavam, não foi falar com ninguém, foi falar com o profeta. E quando foi falar com o profeta, porquê é que foi falar com o profeta? Porque ele sabia que ele era um homem de milagres. E ele agarrou e mandou um pau, e esse pau fez com que o machado flutuasse. O machado flutuar é literalmente impossível. É completamente impossível. Mas o homem foi falar com o homem de Deus. E eu quero que você agarre e perceba que o poder está todo em Deus. Ele pode fazer tudo. Tudo. Literalmente tudo. E vai depender mais de si, da sua confiança nele, do que em tudo o resto. Eu disse-vos para abrir em 2 de Reis 8, e eu quero vos fazer lembrar de uma mulher a qual ele ressuscitou. Não a mulher, mas o seu filho. Essa mulher fez um quarto para que ele descansasse cada vez que passasse por ali, e depois, o que é que aconteceu? Ele agarrou e deu a essa mulher e disse: olha, por este tempo presente, no próximo ano terás um filho. E deu-lhe um filho, só que o filho cresceu e chegou a uma altura, começou-se a queixar da cabeça e depois agarrou e morreu. A mulher nunca falou algo que era negativo. O marido perguntou: tudo vai bem? O filho tinha acabado de morrer. Tudo vai bem? E a mulher disse: tudo vai bem. O homem, o empregado de Eliseu perguntou-lhe a ela: tudo vai bem? E ela disse: tudo vai bem. E depois chegou ao homem de Deus, não lhe falou a maldição, só lhe perguntou: pediu-te eu a ti algum filho? E foi o suficiente para o homem de Deus perceber que havia um problema com o filho. O homem de Deus foi lá, deitou-se sobre o menino, acaçou-lhe o corpo e depois orou por ele e o filho ressuscitou. Agora, esse mesmo Eliseu vai falar com essa mulher. E vejam o que é que está escrito. 2 de Reis 8.1. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar. Porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. Sucedeu que ao cabo de 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ouçam, muitas das vezes nós pensamos que as coisas que nos acontecem foi uma coincidência. Só se falar com um arquiteto, eu acho impressionante a profissão de arquiteto. Se você falar com um arquiteto, ele quando desenha uma casa, um projeto de uma casa, ele diz tudo sobre essa casa. Ele diz: ao preço a que está agora as coisas e ao preço da mão de obra, a casa vai custar tanto. Ele diz a soleira da porta, a entrada da porta, a altura que deve ter e o tamanho que deve ter, tudo à escala. É impressionante. Ele faz as coisas antes. Ele faz as coisas antes. Deus é um perfeito arquiteto. Ele faz tudo antes. Antes. Entendendo do que aquilo que ele está a fazer é a preparar o caminho para nós. Esta mulher tinha ido para fora do país
porque o homem de Deus disse que viria fome àquele lugar e para ela ir para outro país, para tentar sobreviver noutro país. E ao final de 7 anos, ela voltou para o seu país. Só que o problema é que as terras delas tinham sido ocupadas, a casa dela tinha sido ocupada. Aquilo que era dela estava ocupado. E ela foi falar com o rei. Agora entenda, por coincidência, quem é que estava a falar com o rei? Veja, versículo 4. Ora, o rei falava com Geazi. Quem é Geazi? É o moço do homem de Deus, o empregado do homem de Deus, Eliseu. Ora, falava Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peste, falava o rei, todas as grandes obras que Eliseu tinha feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificar um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei naquela mesma altura que ele estava a contar. Clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho a quem Eliseu vivificou. Coincidência, não é? Não. Coincidências feitas por Deus. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, e dizendo-lhe: faz restituir-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus fez com que lhe fossem restituídas a casa, as terras, e lhe pagassem renda dos 7 anos que lá tiveram. Glória a Deus. Coincidência? Não. Eu, quando me dizem assim, isso foi coincidência, e eu digo sempre, o meu Deus é o Deus das coincidências. Lembra-me, já contei isto várias vezes, mas ilustra bem aquilo de como as pessoas pensam do que realmente acontece. Eu tinha acabado de aceitar Jesus há muito pouco tempo, frequentava a igreja, e eu tinha a palavra de Deus no meu coração porque eu lia muito. Lia muito a Bíblia. Eu passava noites inteiras, muitas vezes, quando conseguia parar de trabalhar, e lia a Bíblia. E eu lembro-me perfeitamente de um amigo meu agarrar, ir lá, eram perto das 10 da manhã, e na altura eu estava a dormir, porque eu trabalhava durante a noite, da meia-noite às 6 da manhã, perto das 6, 6 e meia, 7 horas, eu me deitava e acordava perto das 3 da tarde, e às 10 da manhã ele vai lá para pedir para falar comigo por causa de um carro que lhe tinham roubado. E ele agarrou e me deu a matrícula do carro e eu disse: está descansado, quando chegar à noite eu dou aos meus colegas para fazer espalhar por toda a gente, para que nós possamos descobrir o carro. E ele: está bem, dá. E depois ele vira-se e faz esta pergunta, diz: então tu ainda andas lá na igreja? E disse: anda. E depois falei-lhe um pouco sobre fé e tudo é possível àquele que crê, e ele virou-se e disse estas palavras. Ele disse assim: então, se tudo é possível, o teu carro vai aparecer. Se tu dizes e crês, foi o que eu disse. Ele então riu-se e foi-se embora. Eu, antes de adormecer outra vez, eu disse ao Senhor: Senhor, faz aparecer o carro. E fui dormir. Eram 2 da tarde. Telefona-me ele. E eu: sim, diz. Olha, o carro apareceu. E eu disse: apareceu, ainda lhe roubaram o capô e a bateria, mas o carro apareceu. Eu queria-te agradecer e tal. E eu disse: eu não fiz nada, eu estive a dormir. Se queres agradecer a alguém, agradece a Deus. Lá estás tu. Coincidência? Não. Meu Deus é o Deus das coincidências. E glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E Deus... Eu peço perdão, eu estou-me a rir
porque Deus está-me a dizer que não faz mal eu contar a história várias vezes, porque assim vai ficar no ouvido. Eu... Até esta mulher foi restituído mais outro milagre que operou Eliseu. Eu quero-vos mostrar que este homem não parou por aqui. Segunda de Reis 13, 14. Segunda de Reis 13, 14. Segunda de Reis 13, 14. Eu já vou explicar o que é que nós vamos ler. Eu quero ler primeiro. Segunda de Reis 13, 14. E Eliseu estava doente da sua doença. Eliseu quem era? O profeta, o homem de Deus, aquele que tinha feito montes de milagres. E agora estava doente. Com a sua doença que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma o teu arco e as flechas. E tomou o arco e as flechas. Eu quero que você entenda uma coisa. Mas Eliseu fez tantos milagres e agora estava doente. Você vai perceber, quando eu contar porquê que ele estava doente, quando eu ler o próximo versículo, não agora, mas depois, o próximo versículo, você vai perceber porque que ele estava doente. Eu agora vou deixar isso um pouco para de lado e vamos ver o que é que aconteceu. O rei desceu até ele e chorou perante ele, porque o amava e gostava dele. E, claro que, pelas minhas contas e aquilo que eu andei a ver, ele já tinha alguma idade, já era avançado em idade. E chegou a uma altura em que ele disse: toma o teu arco e as tuas flechas. E o rei de Israel tomou o arco e as flechas e Eliseu meteu as mãos sobre as mãos dele. Portanto, ele estava a agarrar no arco e nas flechas e Eliseu mete as mãos dele sobre as mãos do rei. E o rei lança uma flecha, lança a segunda flecha, lança a terceira flecha e para. E é aqui que eu vos quero chegar para irem entender que isto tem a ver muito connosco. Versículo 18. Vamos um pouco mais abaixo. Segunda de Reis 13, 18. E vemos aqui: e disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu 3 vezes e parou. Então o homem de Deus, o Eliseu, se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Muitas das vezes nós limitamos o poder de Deus que pode operar em nós. Limitamos às vezes pelos nossos pedidos. Ainda hoje Deus me falava sobre isso. Limitamos Deus pelos nossos pedidos. Senhor, dá-me só o suficiente para poder viver. Senhor, eu tenho esta necessidade, supra esta necessidade. Senhor, o meu ordenado é só este. Como é que eu vou poder ganhar mais? E você já pediu a Deus o seu ordenado, o valor do seu ordenado? Mas como é que isso é possível? Mas você não entende que nada o que acontece na nossa vida, nós que somos filhos de Deus, nada o que acontece na nossa vida tem a ver connosco. Tem a ver com o poder de Deus. E você tem que entender uma coisa. Você faz um pedido a Deus e a partir daí não é a sua preocupação. Então eu vou pedir um ordenado maior e você, glória a Deus, porque assim demonstra que você está a acreditar em Deus. Está a acreditar que Ele vai fazer. Eu já vi muita coisa impossível acontecer. Há coisas que eu não posso contar. Cara, seu tempo, Deus me irá permitir que eu possa falar. Mas acredite que se você pedir tudo o que o homem pedir, crendo que o receberei, tê-lo-ei. E se você acredita em Deus e pede um ordenado maior, não importa. Então, mas como é que isso é possível? Isso não interessa.
Deus é que vai fazer o trabalho. Ele é que é o arquiteto. Ele é que vai preparar todas as coisas, todas as circunstâncias para que você seja abençoado. Se entende? Eu conto com situações da minha vida para você ver como é que Deus opera, o Deus das coincidências, como é que Ele opera, o que Ele faz. Eu uma vez agarrei e fiz um contrato com um operador de telecomunicações e eu tinha já o contrato e ligaram para mim e propuseram-me um contrato muito bom, o valor era muito bom, eu aceitei e depois o contrato não veio. Eu fiquei muito chateado, liguei para eles, refilei, e eles chegaram a um ponto em que disseram assim, olha, você vai ficar a pagar o mesmo e não fica fidelizado. Eu fiquei chateado com aquilo, mas eu não percebia que era plano de Deus. O que é que aconteceu nesse ano? No final desse ano, eu pude agarrar e Deus me mostrou que a minha família me queria dar um telemóvel. Eu percebi isso, falei, e então chegaram ao pé de mim, olha, está aqui o telemóvel. Deram-me antes de chegar o Natal. E quando me disseram isso, eu pude agarrar e negociar e consegui ficar com um valor inferior. Tanto assim que abençoei depois outro filho meu. Deus sabe o que é que está a fazer. Deus sabe o que é que nos está a proporcionar. Ele é que é o arquiteto perfeito. O que é que você só tem que pedir? Acreditar em Deus e deixar. É impossível. Glória a Deus, bem-vindo ao planeta de Deus. Bem-vindo ao ser um filho de Deus. Onde o impossível acontece. Você viu milagres atrás de milagres, atrás de milagres. Feitos por Eliseu. Por que é que ele não pode fazer o mesmo na sua vida? Que diferença você tem de Eliseu? Que diferença você tem de Eliseu? Você é um filho de Deus como Ele é. As coisas podem operar na sua vida. Ainda hoje Deus me falava sobre isso. Na minha viagem, na curta viagem que fiz, Deus me mostrava isso. Não limites as coisas. Não limites os teus pedidos. Não peças pelo merecimento ou por isso, porque não. É pela graça, sois salvos. É pela graça por um favor que não merecemos. Que Jesus foi à cruz e morreu por nós. É pela graça que recebemos tudo. É pela graça que recebemos aumento de ordenado. É pela graça que recebemos finanças. Então, mas como é que isso vai vir? Mas o que é que isso importa? Deus esta semana me abençoou. Esta semana me abençoou. Uma coisa que era muito simples, eu é que a compliquei, mas pronto, recebi um pouco mais e fui abençoado. Mas entenda uma coisa, foi Deus que preparou todo o caminho para que eu pudesse receber o que fiz no meu trabalho. Está bem que tive algumas horas, mas a glória é para Deus, foi Ele que trouxe a bênção para a minha vida, eu apenas fiz o que tinha que fazer. Mas Ele já está, como arquiteto, já está a preparar outras coisas. E vai fazer o mesmo consigo. Porquê? Porque eu orei a pedir por coisas. Porque eu orei a pedir por dinheiro, por coisas que eu preciso de fazer. Ele está a trazer. Ele já me disse, eu queria dar prendas a pessoas. E eu não sabia como. Eu olhava para uma ordenada e não sabia como. Eu já tenho o valor que eu queria dar. Eu já tenho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E agora já pedi outro valor. Já tenho. E agora queria outro valor para fazer uma obra em casa. Deus já me mostrou que eu já tenho metade do valor. Tudo eu pedi. Você está a entender? Dependa de Deus, não dependa das circunstâncias, não dependa do seu ordenado, não dependa daquilo que está à sua volta, dependa de Deus.
o operador de milagres, aquele que deu a vida por si, que deu o seu próprio filho por amor a si. Ele quer dar muito mais do que você pensa. Muito mais. Mesmo muito mais. Mas você vai ter que pedir. Porque se não pedir, não vai acontecer. Esta mulher teve que clamar ao rei. A mulher que falámos anteriormente teve que clamar ao rei. O rei podia ter mandado mais que 3 flechas e então teria destruído completamente os sírios. Mas limitou a sua fé. Não. Isto é o suficiente. Não, eu vou orar. Não, olha, pai, que eu tenha um aumento de 50 euros no ordenado. Pai, que eu tenha um aumento de 10 euros no ordenado. Pai, que eu tenho... Pronto, já é um grande valor, 100 euros. Porquê é que você não pede mais? Porquê é que você não pede um ordenado de 1000 euros? De 2000? Sei lá eu. Assim, como é que isso é possível? Mas o que é que assim importa? Você pode... Deus agarra em si e mete noutro lugar a ganhar mais. O que é que importa a si? Assim só é de adorar. O resto do trabalho é com Deus. Ele é que é o arquiteto. À medida que você ora, você está a dizer: Pai, eu confio em ti. Eu tenho bênçãos que eu recebi com orações mais simples. Eu apenas disse: Pai, eu preciso. E Deus me trouxe. O que literalmente para mim era impossível. Mas eu disse: Pai, eu preciso. E Deus me deu. E o mesmo vai acontecer consigo. Cada vez que você depende de Deus, busca a Deus, ora a Deus, o busca, o honra, Ele recompensa. Ele é o Deus dos milagres. Ele é que faz os milagres acontecer. Ele é que é o arquiteto. O perfeito arquiteto de Deus. Eu quero Eu quero-vos continuar a falar de Eliseu. Nós estivemos a ler o versículo 19 e eu quero que cheguemos agora ao 20. E no 20 eu vou-lhe explicar porque é que Eliseu morreu. Através de uma doença. Veja o que está aqui escrito no versículo 20. 2 de Reis 13, 20. Depois morreu Eliseu, sepultaram. Ora, as tropas moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Portanto, a sepultura de Eliseu estava aberta. E eles lançaram lá um homem à pressa, nem viram isso, só lançaram um homem à pressa porque estavam com medo. E veja o que é que está, eu vou voltar a ler. 2 Reis 13, 21. E sucedeu que enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem e tocando nos ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Entenda uma coisa. O homem de Deus morreu de uma doença. Os seus ossos que estavam na sepultura, eles lançaram um morto lá. Alguém que estava morto para ser sepultado. E quando caiu em cima dos ossos, quando tocou nos ossos, ressuscitou. Tal a unção que estava no corpo de Eliseu, que ainda tinha ficado nos ossos. Agora eu vou passar a explicar porque é que Eliseu morreu através de doença. Porque era a única forma de o tirar deste planeta. Porque a unção que estava sobre ele iria lhe dar vida muito grande. A unção de Deus que estava sobre ele ia fazer com que ele tivesse uma vinda muito longa. E não era essa a vontade de Deus, porque Deus limita o número de anos na vida do homem.
Você percebeu? Porque é que teve de ser através de doença? Mas eu quero que você entenda que o poder que estava na vida de Eliseu era tão grande que até os seus próprios ossos fizeram ressuscitar um morto. Mesmo na sua morte, ele trouxe vida. Os milagres acontecem. Mas vai depender muito de si. Da confiança que você tem no Deus. Em que você não repara nas circunstâncias que estão à sua volta. Ai, mas aconteceu isto, aquele. Ai, aconteceu aquilo, aquele outro. Ai, isto. Ai, aquilo. Não olhe para isso. Não olhe para isso. Olhe para Deus. Olhe para o poder de Deus. Olhe para os milagres de Deus. Por isso é que eu disse, você leia este Segunda de Reis, veja a história de Eliseu, leia, veja os milagres, agarre, veja, nós vamos falar agora sobre outro homem. Eu pensava, queria falar sobre Jesus, para você ver, porque se você agarrar nos Evangelhos é loucura. Jesus cuspiu nos olhos de um cego, e ele viu. Jesus meteu o dedo na boca dele e meteu na boca de outro homem. E ele, o outro, não falava. E quando ele tocou na boca do outro homem, a boca do outro homem, que não falava, começou a falar. Eu estou-vos a falar das maiores loucuras. Jesus disse, olha, vai, pesca, o primeiro peixe que apanhares, o primeiro peixe, não é o segundo, nem o terceiro, é o primeiro peixe que apanhares, abre-lhe a boca e está lá o dinheiro. Vai e paga. Isto é andar com Deus. Isto é esperar sempre o melhor. É acreditar, viver uma vida de confiança em Deus, não em confiança do que estão. Não, agora é bom, agora estão a fazer isto, agora estão a dar isto, agora o país está bom. O que é que o país estar bom tem a ver consigo? Você pode estar num país bom e você não ter nada, e o país ser muito rico. Ou você pode estar num país muito pobre e você estar muito bem. Porquê? Porque você está a confiar em Deus e não no que está a acontecer à sua volta. Ah, mas dizem isto e aquilo e outro. Isso é o que dizem, não o que é. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu lado direito, você não será atingido, porque você está confiando num Deus. Mesmo que eu ainda hoje, eu tive que sair do carro e eu vi duas pessoas que não pareciam de confiança. E mal eu saí do carro, eu estava a andar, mesmo apesar das pessoas estarem nas minhas costas, eu estava a dizer, Senhor, mesmo que eu ande por volta das sombras da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Esta é a minha confiança. Tu estás comigo, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará até mim. Glória ao Teu nome. Nós temos que andar na confiança em Deus e não naquilo que vemos, naquilo que ouvimos, naquilo que pensamos. A Bíblia fala que nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Mas para mudarmos a nossa forma de pensar, nós temos que ler, temos que ouvir, para que a nossa forma de pensar mude, para que não façamos como todos fazem. Porque todos fazem e estão num caminho para a morte. Nós não, nós estamos num caminho para a vida. Você está a dizer, mas estamos num caminho para a vida, então mas você não vai morrer? Eu vou morrer. Um dia, quando chegar e for a vontade de Deus, eu vou partir deste planeta, mas eu vou ter vida eterna com Deus. Portanto, eu estou no caminho da vida. E isto é uma caminhada pessoal. Não tem a ver com A, B ou C, não tem a ver com os seus filhos, não tem a ver com o seu marido, não tem a ver com a sua esposa, não tem a ver com os seus pais, tem a ver consigo, o seu relacionamento com Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado.
Como é que está o seu relacionamento com Deus? Você sabe quantas vezes é que eu já baixei a cabeça cada vez que me diziam isto, como é que está o meu relacionamento com Deus? Cada vez que eu pensava no meu relacionamento com Deus, quantas vezes eu baixava a cabeça e pedia perdão a Deus? Ainda hoje, quando acordei, estava a pensar em algumas coisas e eu estava a dizer: Senhor, eu não estou a pensar nas tuas coisas. Estou a pensar em trabalho, e isto e aquilo, coisas que eu tenho que fazer, e eu te peço perdão. Porque tu és tudo para mim. Tu és tudo. És tudo o que eu tenho. És a pérola mais preciosa que eu tenho. O seu relacionamento com Deus vai trazer toda a diferença para a sua vida. Toda a diferença. Você sabe que nós, cristãos, somos provados por Deus para ver o que é que nós fazemos. Deus já me disse coisas para fazer e já me disse outras para não fazer. Ficou à espera de ver a minha reação, se eu obedecia ou não. Eu lembro-me de eu estar no meio de uma reunião e estar no meio de uma reunião e tinha um envelope dentro de um envelope com o meu dízimo dentro do casaco. Estava a servir a Deus, eu trazia o dízimo e Deus me disse: dá-me tudo o que tu tens. Dá-me todo o dinheiro que tens no banco. E eu: hã? Dá-me todo o dinheiro. Eu, não, eu tenho aqui o dízimo, eu tenho aqui a minha parte, o dízimo, a parte que eu devo dar. Ele disse: dá-me todo o teu dinheiro, eu não te abençoo mais. E eu olhei para a minha esposa: olha, passa aí um cheque. Eu achava que normalmente eu sabia quanto é que estava no banco, eu sabia quanto é que estava e foi o dinheiro todo que lá havia. No dia a seguir, eu fiz a maior coleta de todas, na minha profissão. Mas Deus prova os corações. Ele prova para ver se nós obedecemos. E não tem a ver com o dinheiro, às vezes é com coisas mais simples. Olha, não vais para ali, não faças isto. E às vezes para nós não tem lógica nenhuma, mas porquê que eu não posso ir para ali? Também não teve lógica nenhuma para aqueles homens que iam pregar o Evangelho para a Ásia e foram impedidos pelo Espírito Santo. Mas porquê? Não tem lógica. Mas Deus o sabe. Se calhar até nem havia nada, era só para prová-los, para ver se eles obedeciam. À medida que você obedece, Deus vai confiando mais e mais e mais em si. Chega uma altura que então é tudo o que você pedir, Ele concede. Mas isso não impede você não orar. Isso não impede você não buscar. Isso não impede você estabelecer alvos grandes, alvos maiores. Quer de ordenado, quer de vida, quer de casa, quer de carro, quer de tudo. Então, mas como é que isso vai ser possível? Mas o que é que isso importa? Se é Deus que faz, não é você, o que é que importa como é que vem? O que importa como é que vem, se cai, se vem dali, se vem de paraquedas, se sai a lotaria, Deus é que sabe o que é que vai fazer e como é que vai. Assim só é dado orar e confiar. É Ele que faz tudo. Não somos nós. Não é por merecimento, é pelo amor dele. Eu quero-vos mostrar Paulo, Atos 19, 11. Atos 19, 11. Vamos a Atos, Novo Testamento. Atos 19, 11. Paulo. Quem foi Paulo? Paulo
é um apóstolo, mas ele não era apóstolo. Ele era um judeu, e é judeu, não só judeu como meio romano. Ele também era alguém sacerdote no meio dos judeus, fariseu, conhecedor da lei judaica e, portanto, ele fazia de juiz também. Por isso é que ele pediu cartas a Damasco para poder prender todos aqueles daquela seita que eram os cristãos. Ele perseguia cristãos, Paulo. Paulo nunca andou com Jesus. Não andou, nem conheceu Jesus. Mas Paulo agora perseguia os cristãos. E Jesus, no caminho que ele fez de Damasco, apareceu-lhe a ele com uma luz mais forte que o sol ao meio-dia. O sol ao meio-dia é a altura do dia onde o sol está mais forte, pois Jesus lhe apareceu uma luz mais forte e lhe disse a ele: por que me persegues? E ele disse: mas eu não te persigo a ti, Senhor. Quem és tu para que eu te persiga? Quando tu persegues a um destes pequeninos, me persegues a mim, que sou Jesus. Ele conheceu Jesus assim. Depois disso, teve 3 dias cego. E depois alguém lhe foi orar a ele e as escamas dos olhos caíram e ele pôde ver outra vez. O que é que aconteceu depois? Ele começou a pregar o Evangelho. E agora veja o que é que aconteceu. Atos 19, 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que os lenços e aventais que se levantavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles. Os espíritos malignos saíam. Ouça, ele orava pelos lenços, por um lenço. Orava por um lenço. Levavam esses lenços. E esses lenços tocavam nos mortos, tocavam nos enfermos, e eles ficavam curados. Deus fazia através de Paulo maravilhas extraordinárias. Quem é que fazia? Deus. Mas tinha que haver um homem na questão. Um homem que confiava em Deus. Um homem que estava a buscar a Deus. Para isso poder acontecer. Sabe que outras pessoas, exorcistas, como está no versículo 13, exorcistas judeus ambulantes, tentavam mencionar o nome de Jesus para expulsar demónios exatamente como Paulo fazia. E houve alguns. No versículo 14, veja aqui. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeus, principal dos sacerdotes, que eles viram Paulo expulsar demónios em nome de Jesus. E então queriam fazer o mesmo. E veja o que é que aconteceu no versículo 15. E respondendo, porém, o espírito maligno disse-nos: conheça Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno assenhorou-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Quem é que pode usar o nome de Jesus? Todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas veja bem uma coisa, mesmo todo aquele que pode usar o nome de Jesus, você tem que ter fé. Porque senão o espírito maligno pode-se voltar contra si. E você tem que ter a sua vida em ordem. O que é que isso quer dizer? Você não pode ter pecado. Você tem que buscar a Deus, saber se você errou alguma coisa, pedir perdão e mudar a sua forma de viver. Porque senão o espírito pode-se voltar contra si. De outra forma, ele não tem autoridade sobre si, não lhe pode tocar. Eu contei que uma vez estava a expulsar o espírito demoníaco de uma pessoa, porque ela estava com uma manifestação, a falar com outra voz, com uma voz mais forte, e tudo para mim. Eu meti a mão, tentou morder, eu tirei a mão e eu disse: não! O que eu ouvi dentro de mim, não! Maior é aquele que está aí dentro de mim. E eu voltei a pôr a mão e tentou-me morder e ficou com os dentes literalmente no ar. Não me conseguiu morder.
Eu com essa pessoa voltei-me a encontrar várias vezes e ela dizia, quando estava ao pé de mim, a vontade dela era apertar-me o pescoço. Mas ela disse que não conseguia. Que era a vontade dela, mas que ela não fazia porque não conseguia. Porquê? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E à medida que você anda com Deus, à medida que você caminha com Deus, a sua vida muda. A sua maneira de ver o mundo muda. E você percebe que o que você recebe, o que você tem, não depende do seu ordenado e do seu trabalho. Alguma parte vem daí, mas tudo o resto é Deus que faz operar. Inclusive o trabalho que você tem, o deve a Deus. Então, mas se eu fizer isso e depois, quem tem caneta e o papel na mão é Deus. É Deus que vai fazer. Como? Não sei. Quando? Também não sei. O que é que Ele vai fazer? Assim, só a dar a orar e confiar. Ele faz depois tudo. Paulo, esta que vamos ler, eu gosto muito desta. Atos 29. Atos, capítulo 20, versículo 9. Paulo era daqueles que pregava muito tempo. Estava muito tempo a falar. E eu estou-me a rir, porque esta passagem eu gosto muito, porque às vezes, quando eu estou a falar a algumas pessoas, por causa da maneira, às vezes, de eu falar, às vezes mais quieto e sossegado, algumas pessoas adormecem. Atos 29. Agora veja o que é que aconteceu. Estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio, durante o extenso discurso de Paulo. Talvez se bateres resolve mais. Não tem a ver com isto, tem a ver com outra coisa, mas eu vou voltar a ler. Estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio, durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Ele caiu de um terceiro andar e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então ele caiu de um terceiro andar, ele estava morto, mas Paulo chegou ao pé dele, não, abraçou-o e disse: Não, ele está vivo. Porque era aquilo que ele queria, era aquilo que Paulo queria ver. E subindo, e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, até de manhã. E assim partiu. E então, levaram vivo o mancebo e ficaram não pouco consolados. Depois é que as pessoas foram ter com a pessoa que tinham caído e viram, ele está vivo mesmo. Paulo ressuscitou uma pessoa que tinha acabado de ter um acidente. Quem é que faz estas coisas? Deus. Exatamente. E Deus fazia maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo. Você percebe? Que é Deus que faz todas as coisas. Não somos nós. Nós vivemos num tempo que é impressionante. Nós temos eletricidade em nossa casa. Eletricidade que vem pelos postos e chega à nossa casa. E quando chega à nossa casa, nós agarramos no interruptor, ligamos o interruptor e a luz se acende. Oh, glória!
Mas vamos pensar. A eletricidade parou. Não há eletricidade. Por muito que você dê um interruptor ou mexa na lâmpada ou coisa, não vai haver nada, não vai haver luz. Se o homem não tiver Deus, nunca vai dar luz. Se o homem não buscar a Deus, não buscar a eletricidade que vem de Deus, nós nunca vamos dar luz aos outros. Você entende? Você precisa da eletricidade que vem de Deus para poder operar maravilhas. Ah, mas isso é só para alguns. Não. Vamos abrir. Em Marcos 16. Vamos lá abrir. Marcos 16. Eu acho que é 15. Eu acho não, eu tenho certeza. Marcos 16, 15. Estas foram as palavras de Jesus que disse aos discípulos. Veja o que está aqui escrito. Marcos 16, 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem, só aos que crerem. Não, mas eu aceitei Jesus, mas você crê? Crê que em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esta foi a vontade de Deus para nós. Nós que somos cristãos, seguidores de Cristo, fazendo a vontade de Cristo na terra. Foi para isto que somos chamados. Quem? Todos. Você crê? Está na altura do povo de Deus se levantar e fazer para o que foi chamado de fazer. Fazer os milagres e começar a haver milagres. Hoje é dia 18 de 12 de 2022. São 5 da tarde, 5 e 14, aqui em Portugal. E eu posso-vos dizer uma coisa. Eu hoje estava a ver o início, calhou, o início de uma disputa que ia dar de futebol. Portanto, eles fizeram o espetáculo a dar o final, não é? Iria ser, as equipas iam jogar a seguir, uma hora depois, e as equipas iam jogar, e eles estavam a fazer um espetáculo final. E quando eu estava a ver aquilo, eu estava a ver o estádio completamente cheio, e eu estava a dizer: Senhor, quando é que chega a tua vez? Quando é que chega a vez de nós, cristãos, mostrar a este mundo o poder e a glória de Deus? Mas você sabe que depende mais de nós do que do próprio Deus? Depende mais da sua oração, da sua confiança em Deus, para que as coisas possam acontecer. Depende dos seus pedidos que você faz a Deus, da sua oração. Durante muitos anos eu disse, e continuo a dizer, está dentro do meu coração e eu vou fazer no nome de Jesus. Quero uma orquestra completa sinfónica a adorar a Deus. E também quero organizar que em todo o planeta, na mesma altura, todo o planeta esteja a adorar a Deus na mesma altura. Esse é o desejo do meu coração e eu vou fazer no nome de Jesus. Assim, eu creio que Deus me concede este desejo. Quais os seus sonhos? Quais as suas ambições? Quais os planos que Deus tem para a sua vida para você cumprir? Peça. Pedi, receberás. É o que diz a palavra de Deus. Não limite Deus. Porque você limita Deus com os seus pedidos. Peça maior. Um pregador uma vez disse uma coisa. Quando você pede
a Deus alguma coisa que é possível para si, o que é que você está a orar? Se é possível para si, o que é que você está a orar? Mas se você pede alguma coisa que é-lhe difícil, você está a engrandecer a Deus. Agora, se você pede uma coisa que é completamente impossível na sua vida, você está a honrar a Deus, dizendo que Ele é grande e poderoso para fazer o impossível na sua vida. Honra a Deus e peça grande no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus. Vamos só os nossos olhos, vamos orar, vamos dizer, Pai, eis-nos aqui, Senhor. Nós te pedimos perdão porque realmente algumas vezes a nossa oração foi pequenina, foi limitada. Limitada porque nós achamos e pensamos. E te pedimos perdão, Senhor. Ajuda-nos a pensar grande. Ajuda-nos a orar grande. Ajuda-nos a buscar mais e mais e mais e mais de Ti, porque Tu podes e Tu vais fazer no nome de Jesus. Pai, eu creio em Ti. E sei que Tu és poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente para além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E Tu em nós operas grandemente poder. Agradecemos, Te honramos, Te glorificamos. Que seja feita em cada um de nós a Tua vontade. Tudo para a Tua glória e honra. No nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Muitas bênçãos. Boa semana. E não se esqueça, ora. Busca Deus. No que você orar, creia. Não volte a mexer no assunto. Creia. Só creia. Quando falarem sobre o assunto, alguma coisa daquilo que você tocou, você diga, não, Deus já está resolvido. Já está resolvido. Não. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não se esqueça que isso vai ser mesmo. Deus vai mesmo ver se você vai reagir assim. No nome de Jesus. Muitas bênçãos. Boa semana.